Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia para vocês, eu sou Fagundes. Hoje são, deixa eu conferir aqui, 9 de março de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. E as coisas estão meio que assustadoras no Brasil, gente. É inacreditável como nós vivemos um período onde os bandidos parecem ter a atenção do Supremo Tribunal Federal no que se refere a conceder-lhes benefícios, né? Olha só, STF julga ação que pode encurtar punição em condenados da ficha limpa. Vocês estão entendendo, gente? O Supremo vai julgar uma ação que pode diminuir o tempo, por exemplo, né? Vamos ver a matéria para ver direitinho? Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like. O seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que gosta do nosso trabalho, que curte o nosso canal. Muito obrigado pelo carinho. Se você ainda não colaborou com o nosso canal, colabore para que a gente possa, né, continuar firme e forte por aqui. A gente agradece todas as pessoas que têm nos ajudado. Gente, live política todos os sábados, às 21 horas, e aqui o seu comentário ele é lido e ele é respondido. Você dá o tom à live. G_Modesto, nosso amigo Gerson, canal aí de turismo, muita curiosidade legal, tá começando agora, gente. Vai no YouTube, procura ele e vale a pena. O STF, Supremo Tribunal Federal, começa a julgar hoje, a partir das 14 horas, um processo que pode beneficiar políticos enquadrados na lei da ficha limpa. A decisão dos ministros vai influenciar na prática. Olha só, na prática, o tempo em que os afetados pela norma ficarão com os direitos políticos suspensos e, portanto, inelegíveis. Então, se o cara hoje fica 8 anos, vai diminuir, gente. Talvez para 4, um mandato, ou menos. Criada em 2010, a Lei da Ficha Limpa prevê 8 anos de inelegibilidade para quem for condenado por um órgão colegiado em segunda instância. Segundo a legislação, porém, esses 8 anos só começam a contar ao final do trâmite judicial após o cumprimento da pena. Com isso, alguns políticos ficam inelegíveis por mais tempo que outros, a depender da duração do processo. Peninha dos bichinhos, né, gente? Tadinho deles. Tem que fazer alguma coisa para ajudá-los, né? Deixa eu ver mais aqui, se tem mais alguma coisa. A ação foi movida em dezembro de 2020 pelo PDT, gente. Partido de Ciro Gomes. Veja, é o mesmo Ciro Gomes que fala em Bolsonaro corrupto. Você vê que interessante? É o mesmo Ciro Gomes que chamou o Flávio Bolsonaro de corrupto, da rachadinha. Mas é o partido... É o partido dele, né? É o partido dele... É o partido dele quem está encabeçando isso aqui. Vamos lá. A ação foi movida em dezembro de 2020 pelo PDT, que alegou ver discrepância na aplicação da ficha limpa. O relator do caso, ministro Nunes Marques, deu razão ao partido e determinou que o tempo de inelegibilidade não pode ultrapassar os 8 anos previstos na legislação. Conforme o entendimento de Nunes Marques, o político enquadrado na ficha limpa já fica proibido, sob as regras atuais, de concorrer em eleições por todo o período entre a condenação e o cumprimento da pena. Esse período, portanto, deve ser descontado dos 8 anos de suspensão, segundo o ministro. Bom, deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma coisa. Vamos ver aqui. Aqui, vamos lá. O Supremo vai confirmar ou alterar a decisão de Nunes Marques, que está em vigor. Olha só. Deixa eu ver. Que está em vigor aqui. Em setembro do ano passado, o caso foi levado ao plenário virtual da Corte, mas o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o processo para analisar os autos. Em novembro, Moraes liberou o caso para julgamento. Ainda não está claro quantos políticos podem ser afetados. Em janeiro de 2021, semanas depois da decisão de Nunes Marques, o UOL apontou que pelo menos 4 prefeitos não haviam conseguido tomar posses
depois de terem vencido nas urnas 2 meses antes, por conta da indefinição da ação. Continuando. Em dezembro de 2020, Nunes Marques definiu que a decisão valeria para todos os que saíssem candidatos a partir daquele momento. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, que já votou em setembro, defendeu que a nova regra só passe a valer um ano após o julgamento, ou seja, se aplicaria a partir das eleições de 2024. Embate, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Inscrita no processo como amicus curiae, amigo da corte, condição em que poderá se manifestar no julgamento, o MMC, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, se opõe à ação do PDT. Segundo a entidade, o artigo questionado pela legenda não pode ser alterado, porque o coração da lei da ficha limpa é o principal motivo que impulsionou a gigantesca mobilização popular, a vida em favor da sua aprovação. O Brasil inteiro é contra, né? Bandidos, todo mundo é a favor da ficha limpa. Além disso, segundo o MCC, seria aberta uma brecha para a candidatura de indivíduos que claramente não ostentam vida progressa quanto a ver com o que se espera de governantes e legisladores. Outra entidade, o INEP, Instituto Não Aceito Corrupção, afirmou em nota que teme que o enfraquecimento da lei da ficha limpa possa permitir que candidatos suspeitos de corrupção possam participar das eleições. Especialistas em direito eleitoral, no entanto, divergem a respeito desse entendimento. Para o secretário-geral da ABRAV, Associação Brasileira de Direito Eleitoral, o Vugani Carvalho, o pedido do PDT foi correto e a punição dos condenados deve ser uniformizada na ficha limpa. Na avaliação de Carvalho, um político enquadrado na ficha limpa fica em uma situação de chantagem. Se recorrer contra uma sentença criminal, o candidato está promulgando o trâmite do processo judicial contra si e dessa forma promulgando sua punição, porque os 8 anos só começam a contar ao final do cumprimento da pena. Você vê que engraçado, né? Para o cara ser preso tem que esperar todo o trâmite, né? Julgado, rejulgado, moído, remoído, trânsito e julgado. Na quarta instância, se a quarta instância não liberar o cara, aí condenar que o cara vai. Agora, para o cara, na questão política, não, aí já é o contrário, né? O STF muda o entendimento do criminoso ser preso, né, para ficar mais lá pro final, mas no caso aqui da punição, não vai contar durante. Quer dizer, você vê como é que é engraçado, né? O cara começar a cumprir a pena e pagar pelos crimes, tem que esperar passar pela primeira, segunda, terceira, quarta instância. Aí é que ele começa a pagar lá. Né? Que é o caso do Lulita, que foi retirado da cadeia, né, por causa dessa mudança do entendimento, e depois os caras aproveitaram para anular tudo. Só que aí, o cara que comete um crime, né, e entra na ficha limpa, né, hoje, ele passa a cumprir os 8 anos só depois. Ele já fica inelegível durante o período do coisa. Né? E lá, no final, é que passa a valer os 8 anos. E aí é que tá engraçado. Os caras não querem que seja assim. Querem que seja o contrário. Que o tempo que o cara passe dentro do processo, sem poder se candidatar, já seja contabilizado os 8 anos. É brincadeira, né? A ficha limpa tem esse aspecto: se eu sou condenado e resolvo recorrer, fico inelegível por muito mais tempo do que devia. A gente não pode colocar as pessoas para optarem pelo direito que pareça mais favorável. Não é possível impor um ônus desse a quem deseja recorrer de uma condenação. Ora, cara, é só não roubar, filho. Se você não roubar, não vai ter problema com a ficha limpa. Não, vocês estão entendendo. O cara tá dizendo assim, ó, o cara roubou, bem. O cara roubou, querido. Só que aí o cara diz assim, ó, o cara roubou, mas não é justo o cara ter que pagar no final do processo, não. Ele pode pagar durante o processo, para quando chegar no final do processo, ele poder se candidatar de novo e meter a pena no povo brasileiro de novo. Punição demais é bobagem, pra que isso? O povo tem que ser assaltado. É isso que esse cara tá querendo dizer aqui. Continuando.
Ah, finalizou a matéria. Então, vocês estão entendendo, gente? Só pra gente finalizar e explicar. O cara entra na ficha limpa. Tá lá, foi condenado pela ficha limpa. O cara pode recorrer. Enquanto o cara estiver recorrendo, o cara não pode se candidatar nesse período. Uma vez que for o trâmite julgado, acabar todos os recursos, o cara não tiver pra onde correr mais, a partir daquele momento, se ele passar 3 anos recorrendo, são 4 anos recorrendo, ele não pode durante esses 4 anos, se candidatar. E como a gente tem uma justiça lenta, né, muito lenta, às vezes pode se prolongar por mais tempo. O que acontece? O cara passa esses 4 anos sem poder se candidatar, com 4 anos ele é reafirmado, condenado ali, não pode. Aí a partir desses 4 anos é que o cara vai começar a vigorar os 8 anos da inelegibilidade. Então ele vai ter 4 mais 8, 12. 4 e 8, 12, não é isso? 12 anos sem poder se candidatar. Mas segundo essa turminha aí, né, eu até estranhei ali, depois eu vou ler até o voto do Cássio Nunes da parte para ver o que ele diz. Mas segundo ele e o PD, né, ao entendimento do Cássio Nunes, o cara tem que fazer o seguinte: o cara passou 4 anos recorrendo, certo? Com 4 anos o cara foi condenado de fato. Esses 4 anos o cara não pode se candidatar a nada. Quando terminar os 4 anos, que deveria começar a valer os 8 anos de inelegibilidade, não. Vai pegar os 4 anos que ele passou no processo, vai descontar dos 8 anos e o cara só fica com 4 anos de inelegibilidade. Vocês entenderam mais ou menos a lógica? Se o cara passar 5 anos, né, desconta 5 anos dos 8 que ele deveria. Então ficaria 3 anos. Vocês estão prestando atenção, gente, que a gente não vê os caras falam contra a corrupção, mas o que a gente vê são ações a favor da corrupção. O cidadão brasileiro é o que menos importa nessa história. O cara o cara usa a máquina pública, rouba os cofres públicos. A gente vê, gente, ó, a maior tapa na cara dos brasileiros é as ações relacionadas a Lula. E eu falo a você, gente, não é porque eu tô falando, não é porque é o Lula, não. É porque a ação é a ação mais vergonhosa da história do STF. O mesmo STF que solta é o mesmo STF que anula as condenações do maior criminoso da história do nosso país. Só para vocês que não acham que existem provas contra Lulita, só para vocês terem uma ideia, só para vocês... Gente, esse ato do PT... Presta atenção nisso. Foi o maior ato de corrupção da nossa geração, do mundo. Vocês não têm ideia, gente. Foram trilhões de reais. É porque isso muita gente não sabe essas informações. Mas o PT conseguiu promover um maior assalto da nossa geração, se não da história. Se não da história. O PT conseguiu isso. E o STF foi lá e promoveu a maior ação vergonhosa da história. É um tapa na cara de todos os brasileiros. Lula está andando rua acima, rua abaixo. É uma vergonha. Um criminoso está andando rua acima, rua abaixo e ainda tendo suas despesas pagas com o nosso dinheiro. Enquanto isso, tá aí a mídia, os partidos aí, Randolph, perguntando da viagem de Carlos Bolsonaro à Rússia. Por que ele não procura saber das despesas de Lulita? Só o ano passado foram R$500 milhão, gente, gastos do dinheiro público para viagens do Barbudo e sua trupe. Mas deixa para lá. Então a gente vê uma desconstrução da justiça. A gente vê uma facilitação da corrupção. Infelizmente. Né? Tá aí a matéria, na descrição, chave Pix, conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Vamos dar uma ajudinha aqui no canal, colabore, a gente precisa muito do seu apoio. Live Política, gente, todos os sábados, às 21 horas, você sabe, aqui nesse canal. Você quem faz a live. Seus comentários dão um tom. Um abraço, lojinha na descrição do canal. Fui.